Hoje a gente vai conversar sobre um produto que marcou a vida das pessoas, das famílias e muito especialmente dos homens no século passado. Uma revista em cujo primeiro número tinha na capa talvez aquela que tenha sido a mulher mais bonita do século que se foi. Norman Jean Mortenson nasceu no dia 1º de junho de 1926, na cidade de Los Angeles. Depois de viver em lares como filha adotiva e em um orfanato, ela se casou pela primeira vez quando ela tinha 16 anos de idade. Algumas tentativas fracassadas no cinema, sem dinheiro, o que ela fez? Ela concordou em posar nua no dia 27 de maio de 1949 para o fotógrafo Tom Keeley. Em uma sessão de 2 horas, ela tirou 24 fotos e ganhou $50. 12 dessas fotos decoraram os meses de um calendário que invadiu o país, que tomou conta dos Estados Unidos. No ano de 1953, o Hugh Hefner era o responsável pela circulação da revista Children's Activities. Ele tinha acabado de chegar do exército, ele guardava algumas revistas com as pin-ups que faziam um mega sucesso entre os recrutas, mas careciam de conteúdo de qualidade. O que ele fez? Ele decidiu somar mulher bonita e pelada com entrevistas e matérias emblemáticas e foi atrás de dinheiro para colocar esse projeto em pé. Teve alguma dificuldade, mas aí dando os móveis do seu apartamento, como garantia, ele conseguiu levantar $8 mil. E aí ele se lembrou das fotos daquele calendário que invadiu o país e comprou os direitos por $500. Dentre diferentes nomes para publicação, ele decidiu-se por Playboy, na época, marca de carros e designação de homens com determinado estilo de vida. Aí ele pediu para um amigo dele, o Arthur Poe, criar um pequeno mascote que traduzisse o espírito daquela publicação que ele ia lançar. E aí nasceu um coelho. No mês de novembro de 1953, 69 mil exemplares de Playboy com a ex-Norma Jane Mortenson, devidamente rebatizada de Marilyn Monroe, chega às bancas. Tudo mais é história. No ano de 1975, a editora Abril compra os direitos da revista, mas tem que ceder ao governo militar e rebatiza aquele conteúdo todo como Revista do Homem. Em 1978, ela retoma a denominação original Playboy. Em 2015, e diante da crise das plataformas analógicas, muito especialmente revistas, a Abril desiste de Playboy. Mas durante 40 anos, Playboy marcou época no mundo inteiro e em nosso país. Mal sabia e muito menos imaginava que quando completou 20 anos, em 1995, nascia uma rede que abreviaria seus dias e tornaria irrelevantes as peladonas do editorial, uma tal de WWW. A primeira edição de Playboy no Brasil chegou às bancas no mês de agosto de 1975. 20 anos depois, entre 1995 e 2000, ela foi batendo recordes atrás de recordes de tiragem e circulação. Muitas edições superaram a tiragem de 1 milhão de exemplares. E sabe-se Deus, ou o diabo, os números de circulação. Aquela revista passava pela mão de infinitos leitores, A média suposta era de 30 leitores por exemplar. E dentre as recordistas, dentre os maiores sucessos, as que trouxeram na capa Joana Prado, a feiticeira, Susana Alves, a tiazinha, dançarinas do Tchan, Adriane Galisteu, Maite Proença na Sicília e Vera Fischer em Paris, todas clicadas pelo Bob Wolvenson. E aí veio a crise. A tiragem despencou ladeira abaixo. Às vezes, mal chegavam aos 80 mil exemplares. De modelos que chegaram a ganhar o equivalente a um bom apartamento em dinheiro, mais de R$1 milhão, a modelos que conformavam-se com 20 ou 30 mil reais. Prejuízos e mais prejuízos, um mês após outro, e a Abril jogou a toalha. Em 2016, uma nova editora do Paraná tentou ressuscitar Playboy. Na primeira edição da ressuscitação, para aparecer na capa e no miolo da revista, a Luana Piovani aceitou receber seu cachê de estimados R$500 mil
fazendo propaganda para os eventuais anunciantes da revista no ensaio fotográfico. Eu escrevi naquele momento o seguinte: probabilidade de Playboy sobreviver, menos de 1%. Não obstante o entusiasmo dos novos parceiros da revista no Brasil, os tempos são outros. Da mesma forma que um dia Victor Hugo, coberto de razão, disse, e Tom Peters apoderou-se da frase, Victor Hugo disse: nada mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. O inverso é rigorosamente verdadeiro. Nada mais débil do que uma ideia cujo tempo se foi. Pessoas não compram produtos. Compram os serviços que os produtos prestam. E os serviços prestados por Playboy há muito perderam a relevância para seus leitores veteranos e supostamente saudosos do passado. E não dizem nada, absolutamente nada, para as gerações X, Y e Z. Mas que as moças eram bonitas, isso era o mesmo. Hip Playboy.